Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre o novo ETF da Investor, o Better11. E ele investe na metodologia do BARS, que é a metodologia BEST, de investir em bancos de energia, seguros, saneamento e telecomunicação. Ele foi lançado bem recente, a cota dele hoje está sendo negociada a R$ 20,38, mais ou menos. Ele tem uma taxa de administração global de 0,50% ao ano, um patrimônio líquido de 5 milhões, muito baixo ainda, mas ele foi lançado muito recente, semana passada, então está muito recente. E aqui está o horário de funcionamento do formador de mercado, 10h30 às 4h45. Lembre sempre desse horário, porque é o padrão para os formadores de mercado, esse horário aqui. E ETFs com baixa liquidez, tipo esse aqui, é muito bom você entrar no pregão nos horários do formador de mercado para garantir a consistência do preço. Porque é o formador de mercado que garante que as ações que estão lá dentro do ETF estão sendo vendidas pelo valor justo na cota do ETF, entendeu? Então, o valor da cota do ETF que está R$ 20,38 é a média de todas as ações que estão lá dentro. Mas quem garante isso é o formador de mercado. Na hora que o formador de mercado não está atuando, esse valor pode sair, pode ter um erro aí entre os acionistas, entre eu, você, entre as pessoas físicas que estão negociando, e pode ter um erro de a gente ou negociar mais caro ou mais barato do que deveriam, do que os ativos lá dentro custam. E eu vou deixar uma pequena descrição sobre o índice e o ETF Better11, empresas dos setores considerados de alta qualidade, bancos, energia, saneamento, seguros, telecomunicações, e ele reinveste os dividendos. Por que esse ETF reinveste os dividendos? Porque a Investor ela já tem um ETF que replica essa mesma metodologia, mas que distribui o dividendo para você. Esse aqui ele reinveste automaticamente. E qual que é a vantagem dele reinvestir automaticamente? Porque no ETF que paga os dividendos para você, você paga 15% de imposto de renda nesses dividendos, porque é tributado no Brasil. E já quando o próprio ETF reinveste os dividendos, não tem tributo nenhum. Então é uma vantagem tributária que esse ETF está se aproveitando. E só por questão de curiosidade, o ETF que paga os dividendos é o BEST11. É o mesmo índice, mas um paga dividendos e o outro não paga os dividendos. E aqui eu vou deixar o quadro com as informações básicas, que é o ticker BTER11, se você quiser encontrar ele na Bolsa de Valores. Ele tem 22 ações dentro da carteira, o patrimônio é de 5 milhões, ainda é um patrimônio baixo, pessoal. Eu não gosto de investir em ETFs com patrimônio inferiores a 20 milhões. E assim, 20 milhões não é nem tão alto, mas abaixo de 20 milhões eu não gosto de jeito nenhum. Então, na minha opinião, não está valendo investir ainda nele por conta do patrimônio líquido, que é 5 milhões só. O BEST11, que tem mais anos aí, ele já tem mais ou menos uns 60 milhões. Eu não lembro bem agora de cabeça, mas a última vez que eu olhei era 60 milhões. Então é um patrimônio muito maior, já daria para mim investir nele, mas eu não invisto nele também. Mas eu não invisto nele porque ele paga os dividendos. Esse aqui que reinveste automático é interessante, faz parte do que eu acredito. Pode ser que quando ele vier a superar os 20 milhões, eu coloque ele na minha estratégia. O administrador do ETF e o formador de mercado é o BTG Pactual e a liquidação é D+2. Todo mundo sabe que liquidação de ETF é D+2, então isso é padrão. Agora, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse ETF, eu vou deixar aqui do lado os principais ativos. Equatorial é o que mais tem percentual, 8,45%. A CIA Saneamento Básico de São Paulo é 8,43%. E aí tem os outros, BTG com 8% e alguma coisa, Itaú com 8% e alguma coisa, Bradesco com 7,99%, Axia com 7,7%, Banco do Brasil com 7,21%. E as outras? Essas empresas que eu estou mostrando aqui não são todas, são as principais. Se você quiser ver todas, entra no site da Investo e baixa o relatório completo lá, que lá tem detalhado todas as empresas e o percentual de cada uma. E aqui é a composição, como o ETF está dividido em cada setor. Setor de eletricidade tem 37% da carteira, 36% e alguma coisa. Bancos 34,10%, saneamento 9,96%, seguradoras 9,7%, e telecomunicações 9,37%. Esse é o percentual, um peso muito grande para elétricas e bancos, mas as duas são o que carregam o índice nas costas, provavelmente são as maiores empresas, então é inevitável que isso aconteça. E eu gosto, não acho ruim não, acho setores perenes, setores que eu invisto, setores que eu gosto. Então a metodologia é boa, não dá para negar, o Barça é um gênio, ele investe há muitos anos
tem um patrimônio gigantesco e não dá para dizer que ele está errado. Ele acertou em muito nessa metodologia dele. Agora, eu vou investir hoje? Não, pessoal. Eu já falei, 5 milhões. Quando passar de 20 milhões, aí ele pode fazer parte da minha estratégia. Hoje não. Liquidez muito baixa. Se o ETF não ganhar atração, ele pode ser fechado. E eu não quero estar dentro de um ETF que seja fechado. Isso não que você vai perder dinheiro, você não perde dinheiro. Mas você vai ter que vender os ativos, pagar o imposto de renda. E eu não quero passar por isso. Então eu vou esperar ele alcançar no mínimo 20 milhões. Aí sim posso pensar em colocar ele dentro da minha estratégia. Se você quiser saber se eu coloquei ou não depois que ele atingiu 20 milhões, deixa aqui nos comentários que eu vou sempre olhando e eu trago um vídeo atualizado sobre esse ETF. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que gosta desses setores e está procurando um jeito fácil de investir nesses setores e com pouco dinheiro, porque é R$20 a cota, qualquer um começa a começar a investir nesse ETF tranquilamente. E comenta para mim qual a sua opinião sobre esse ETF e obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!